E aí, como estamos? Eu sou Márcio Vidal. Espero em Deus que esteja tudo bem com você. Se não tiver, acredite, vai ficar. O assunto de hoje que vamos tratar tem uma pergunta muito interessante, mas antes de entrarmos no assunto, preciso daquele favor enorme seu, que você se inscreva no canal, ativa o sininho, dá aquele like, pois o canal precisa por demais da sua ajuda. E outro favor que eu preciso seu, convida seus amigos, parentes, vizinhos a se inscrever no canal. Assim nós vamos fazer aquele, lembra daquele elo que a gente falou no último vídeo? Aquele elo do tamanho do Brasil? É o que vamos fazer com esse canal. Vamos junto? O assunto de hoje vem com uma pergunta muito interessante. Tu pensa que viesse ao mundo para sofrer? É sério que você acredita nisso? Tem pessoas que carregam isso na vida e levam uma vida amargurada, dizendo que veio ao mundo para sofrer. E tem pessoas que vão mais além, diz que foi Deus que quis assim. E eu vou te provar na Bíblia hoje que isso não é da vontade de Deus. Deus nunca desejou que tu sofresse. Nem você, nem seus amigos, nem seus vizinhos, nem seus familiares. Não é esse o propósito de Deus para a tua vida. Vou falar da vida hoje de um rapaz que teve um nome, que o nome dele já significava uma coisa ruim. Mas ele fez a diferença. Ele não ficou preso a uma situação que um nome poderia trazer para ele. Não, ele fez a diferença. Pega a sua Bíblia, que eu vou pegar a minha aqui e nós vamos estudar esse assunto. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Vamos ao texto? Pega a sua Bíblia, eu vou pegar a minha aqui. Diz bem assim, ó. Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Jarbes foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jarbes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jarbes orou a Deus de Israel, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Terminamos de ler o texto. Eu peço que você cruze sua fronte. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, acabamos de ler um texto da tua palavra, onde fala de uma pessoa que resolveu entregar a vida nas tuas mãos. E o Senhor está muito preocupado com tudo que envolve a nossa vida, seja nossos bens materiais ou espirituais. Por favor, Senhor, abençoe essa pessoa, livre ela do mal. Dê a essa pessoa o entendimento que o Senhor deu a Jarbes. E ele entregou a vida nas tuas mãos. E o Senhor fez o que é de melhor para ele. Onde naquela nação, naquela família, ele foi um dos mais exaltados. Porque entregou a vida nas tuas mãos. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nome de Jarbes, a mãe dele colocou o nome dele, que significa dor. Dor pode ser dor, sofrimento, angústia, desespero. Como ela estava esperando, ele ia dar à luz a Jarbes, provavelmente o parto dela, a dificuldade que ela sofreu no dia do parto foi grande e teve muitas dores. Toda mulher, quando vai ter criança, a não ser aquelas que vai fazer cesárea, os partos normais trazem muito sofrimento à mãe. Mas Jarbes, para nascer, a mãe dele sofreu provavelmente muito mais. E ela quis perpetuar essa situação, ou lembrar disso sempre, dando o nome ao menino que significa dor. Então, perceba que ele já nasceu com um nome que não era agradável. Você não sabe o significado do seu nome? Ou o que o seu nome quer dizer? Você sabe o significado do seu nome? Seu nome quer dizer coisa boa ou coisa ruim? E se for coisa ruim, isso vai te preocupar? Você vai pautar sua vida em torno disso? Jarbes não fez isso. Jarbes preferiu fazer diferente. A palavra de Deus diz que ele era mais honrado do que os irmãos dele. E eu fui no dicionário procurar o que significa a expressão honrado. E tem alguns verbetes muito interessantes. Olha só o que significa a expressão honrado. Significado de honrado: justo, digno, íntegro, respeitador, qualificado, que cumpre seus compromissos. Jarbes era uma pessoa desse jeito. E ele orou a Deus pedindo um favor que Deus desse para ele. E Deus não negou esse favor a Jarbes.
Não tinha como negar um favor de um homem honrado, de um homem íntegro, de um homem honesto, que buscava se desviar do mal. Você pode pegar a semelhança que existe entre Jabes e Jó. Jabes tinha a finalidade e colocou na mente dele que ele ia se desviar do mal, que ele iria ser honrado, iria cumprir com os seus compromissos, iria fazer o que fosse da vontade de Deus. Alguma semelhança também com Enoque? Enoque andou tanto com Deus que Deus falou assim, disse, não dá para deixar esse rapaz aqui na terra, eu vou levar ele para morar comigo. E foi o que Enoque fez. Ou melhor, foi o que Deus fez, levou Enoque para o céu. Jabes tinha essa finalidade. Perceba que os irmãos dele, não é que os irmãos dele eram mau caráter, não eram honrados, não eram íntegros, não eram honestos. Não, a Bíblia diz que Jabes era mais do que os irmãos dele. Ele foi além da situação. O nome de Jabes trazia dor, mas ele falou, eu não quero saber disso. Não é isso que eu desejo para mim, não é essa a vontade de Deus na minha vida, eu quero fazer a diferença. E ele orou ao Deus de Israel. Tu sabe o que significa quando diz Jabes orou ao Deus de Israel? Ele lembrou da promessa que Deus fez a Abraão, que iria fazer de Abraão uma grande nação. Ele lembrou da promessa que Deus fez para Isaac. Disse, Isaac, eu vou fazer a mesma coisa que eu disse para o teu pai, eu vou fazer tu prosperar, tu vai ser pai de uma grande nação. Ele lembrou do que Deus disse a Jacó. Eu vou fazer você prosperar, você vai ser pai de uma grande nação. Mudou o nome de Jacó, que significava enganador, mentiroso, trapaceiro, para Israel. Jacó foi pai de uma grande nação. Jabes, quando pediu a Deus, ele clamou ao Senhor. Salomão, quando o pai de Davi morreu, Salomão teve o mesmo desejo na sua vida. Ele falou assim, disse, eu preciso fazer diferente. E o pai dele foi um grande rei. Davi foi um dos maiores reis de Israel. E Salomão disse, como é que eu faço agora? Se meu pai tivesse sido um péssimo rei, seria fácil fazer as coisas certas. Mas meu pai foi um excelente rei. E Salomão pediu, disse, Senhor, por favor, por misericórdia, por piedade, eu não sei falar, eu não sei entrar, eu não sei sair, eu preciso que o Senhor me ajude, me ensine, me dá inteligência, me dá sabedoria para eu ser justo, íntegro e honesto. Olha só, semelhança com a vida de Jabes. E Deus deu para Salomão. Salomão virou um grande homem. Salomão foi o homem mais aclamado. Aliás, a Bíblia diz bem assim, ó, que não existiu homem mais inteligente do que Salomão. Eu acho que mais inteligente do que Salomão só se morava no céu. Porque na terra, segundo a Bíblia, não houve e não haverá homem mais inteligente do que aquele. Salomão era aclamado, pessoas do mundo inteiro vinham visitar o reinado de Salomão para falar com ele, para conversar com ele, para ter o privilégio de ver as coisas que Salomão fazia no reinado de Israel. Um homem que cresceu muito. Jabes não se fez diferente. Na família dele, se você pegar o livro de Crônicas, Crônicas é genealogia. Genealogia é aquela parte intragável da Bíblia, porque tem muitos nomes ali que vai quebrar a língua do indivíduo. Porque são nomes muito difíceis de você conseguir falar, nomes que significado diferente, que não é do nosso cotidiano. E quando chega no capítulo 4, o versículo 9 e 10, o escritor dá aquela pausa ali. Se eu não estiver enganado, acho que Esdra foi o que escreveu Crônicas, não tenho certeza agora. Mas ele dá aquela pausa e fala de Jabes. E ele coloca de novo o versículo 9 e o versículo 10, contando o que Jabes desejava. Jabes pediu para Deus proteger ele, livrar ele do mal, dar sabedoria a ele, conduzir a vida dele para ele não pecar contra o Senhor. Ele pediu que Deus abençoasse tudo o que ele fizesse. Ele pediu que Deus protegesse as empreitadas que ele ia ter. Ele pediu que Deus protegesse a empresa se ele tivesse. Ele pediu que Deus protegesse o trabalho dele. Ele pediu para Deus proteger a família dele. Ele pediu para Deus proteger a conta dele que ele tinha no banco. Ele pediu para Deus abençoar e ele conseguisse prosperar. Jabes precisava de mais espaço. Eu não sei esse tipo de espaço, a Bíblia não é bem clara no que espaço ele precisava, mas ele precisava de espaço, ele precisava de alguma coisa. Se você precisa de espaço, você precisa, por exemplo, ser um plantador, você precisa plantar mais para você conseguir ter um lucro maior, para você conseguir. Então peça a Deus que Ele vai te dar condições de você adquirir uma propriedade para você fazer suas plantações. Mas não esqueça, Jabes não esqueceu de honrar o Senhor. Se você está precisando de uma casa para morar, eu não tenho onde morar, estou pagando aluguel, estou passando uma situação muito difícil. Senhor, eu preciso de uma casa, eu preciso de dignidade, porque uma pessoa que não tem condição aonde morar, pelo amor de Deus, na minha opinião, está sem dignidade. Não estou ofendendo essa pessoa, Deus me livre de ofender alguém, mas falta ali um lugar para morar.
Falta o de comer, pelo amor de Deus. E Deus diz bem assim, ó, eu estou disposto a te dar. Lá em Mateus diz bem assim, ó, aquele que bate, abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Se você pegar o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz que você não recebe as coisas porque não pede. E quando pede, pede mal. Pede errado. Pede uma coisa que vai fazer você transgredir a palavra de Deus, que vai fazer você desobedecer ao Senhor. E isso Ele não vai te dar. Porque Deus quer te salvar. E custe o que custar, no que depender dEle, Ele vai fazer isso. Mas você tem que aprender a começar a pedir as coisas certas. Primeira coisa, tire da sua mente que você veio ao mundo para sofrer. Tire da sua mente que você veio ao mundo para passar por dificuldade, passar por angústia. Você vai passar, lógico que você vai passar. Tem inúmeras histórias na Bíblia de que pessoas passaram por grande dificuldade, mas isso não levou essas pessoas ao buraco. Saíram de lá mais fortes, saíram de lá vitoriosos. Quer vários exemplos? Cito para você inúmeros exemplos de pessoas que passaram por grande dificuldade e saíram de lá vitoriosos. Tu acha que foi fácil para Moisés abrir aquele caminho no Mar Vermelho? Olha a dificuldade que esse rapaz passou com isso. Ou então conduzir aquele povo, um povo rebelde, que vivia falando mal de Deus e do mundo, pelo amor de Deus. Tudo do povo era reclamar. O povo pedia assim, ai, como era maravilhoso viver no Egito. Gente, viver no Egito eles viviam como escravo. Escravo não tem vida boa. Os caras comiam melão com cebola. Eu vou fazer uma pergunta para tu. Tu já comeu melão com cebola? Melão com cebola presta para alguma coisa? Os caras queriam, não, mas a minha vida ela era muito boa. Moisés entregou o caminho dele ao Senhor e Deus guiou Moisés e ensinou a Moisés a conduzir o povo a travessia do deserto. Inúmeras situações de pessoas que passaram por grande dificuldade, por grandes privações, mas Deus o tirou de lá, o ergueu e fez dele ser vitorioso. Um dos grandes exemplos disso, Jarbes. 2 versículos fala do rapaz, não mais do que isso. Se eu não estiver enganado, ele é citado na Bíblia 5 vezes. Só isso. Mas a parte que cita de Jabes na palavra de Deus é a parte que mais interessa. É a parte de quê? De que ele foi fiel a Deus. Ele entregou os caminhos dele ao Senhor. E essa é uma situação que eu preciso que você coloque em mente. E você pode dizer assim, não, mas Márcio, você falou que Jarbes era íntegro, Jarbes era honesto, Jarbes era justo, Jarbes fazia as coisas da vontade de Deus. Jarbes era pecador como eu e você. Jarbes cometia erro como eu e você. Quer que eu prove isso de pessoas que cometeram erros? Vou te falar. Cita qualquer pessoa da Bíblia aí. Vamos pensar em um aqui, famoso da Bíblia, Davi. Tu acha que Davi não tinha erro? Davi passou o cerol em Batseba. Mulher do amigo dele. Ainda mandou matar o cara. Tu acha que Davi não tinha pecado? Moisés, que eu acabei de citar, matou um egípcio. O homem mais manso do mundo, da face da terra, tem no currículo um assassinato. Mas foi honrado por Deus. Fala quem? Noé construiu uma arca. Verdade. Mas era chegado no Goró, bebeu e ficou no meio da rua. Tu acha que não tinha pecado? Abraão, puxa, mas você pode falar, não, mas Abraão não tinha pecado, o homem era o pai da fé. Tinha sim. Quer que eu te fale? Mentiroso. Enganou o rei. Disse que Sara era irmã, não era a mulher dele, com medo. Frouxo também. O homem frouxo. Muitos, a maioria deles, uma grande parte deles, pecaram. Inúmeros pecados eles cometeram, mas eles não eram pessoas que ficavam presas ao pecado, não eram pessoas que ficavam escondendo o pecado. A Bíblia manda você chamar o pecado pelo nome, e o pecado que você tem que chamar não é o dos outros, é o seu pecado. Jarbes era um homem que chamava o pecado pelo nome. Jarbes não era um homem de esconder o erro dele. Jarbes era aquele homem. Lembra quando Jesus Cristo contou a parábola dos 2 homens que foram orar? O fariseu e o publicano? Por que você acha que só o publicano voltou honrado? O publicano era ladrão. Se você pegar no texto sagrado, o publicano tinha fama de ladrão, roubava o que é dos outros. O fariseu era um cristão excelente. Ele conta lá o que ele fez de certo. Ele devolveu o dízimo, ele orava, ele jejuava, ele pregava o evangelho, falava do amor de Deus. O fariseu fazia isso.
Mas ele começou a se exaltar, depois ele começou a olhar assim, não sou que nem aquele, ou não sou que nem aquele outro, não faço isso, não faço aquilo. Olha o publicano, coitado, ele não teve capacidade de entrar dentro da igreja. Ele ficou com medo de entrar dentro da igreja. Ele ficou com receio de entrar dentro da igreja, porque pecador ele era. E ele ficou no pé da porta, cabeça baixa, e batia no peito, clamando, Senhor, sou pecador, sou miserável, cometi coisa errada. Não mereço ser chamado de teu filho, mas por favor me perdoa, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, abençoa a minha vida, abençoa meus projetos, abençoa meus sonhos, abençoa meus objetivos. E Deus falou bem assim, olha, este voltou honrado para casa. Por quê? Porque ele não ficou preocupado com o pecado dos outros, ele não ficou preocupado com os erros dos outros, ele ficou preocupado com os erros dele, entregou os erros dele na mão do Senhor e disse, eu vou sair daqui hoje honrado pelo Senhor Jesus. E é o que você precisa fazer para a sua vida, você precisa colocar na sua vida assim, eu quero sair daqui honrado, eu estou cansado de viver nessa situação, eu não quero mais sofrer, o meu nome quer dizer que eu sou dor, quer dizer que eu sou sofrimento, angústia, decepção, mas eu não quero mais isso para a minha vida, porque eu quero me entregar a Jesus Cristo. E Ele vai me conduzir, Ele vai me dar o que é de melhor, Ele vai fazer o que é de bom para mim. Eu preciso acreditar nesse Deus. E se você fizer isso, eu te garanto que Deus vai fazer a mesma coisa que Ele fez para Jabes. A mesma coisa que Deus deu para Jabes. Deus deu prosperidade. Se Jabes fizesse hoje, na época de hoje, se Jabes fosse um empresário e o ramo de empresa fosse meio de transporte, seria a melhor empresa de transporte. Se Jabes fosse na parte de restaurante, seria um dos melhores restaurantes da face da terra, seria o de Jabes. Por quê? Porque ele era íntegro, porque ele entregou os caminhos dele ao Senhor. Se Jabes trabalhasse com, sei lá, com corte e costura, com empresa de tecelagem, seria a melhor empresa. Se Jabes tivesse estudando na faculdade, ele receberia as melhores notas. Por quê? Porque ele entregou os caminhos dele ao Senhor. Mas não que Deus iria fazer a prova dele, ou iria dar as notas para ele, não. Porque uma pessoa que é íntegra, honesta, justa, sabe o que ela deve fazer. E ela vai fazer, custa o que custar. Por quê? Porque vai ser honrada por Deus se o fizer. Mude a sua vida. Saia desse marasmo de acreditar que você veio ao mundo para sofrer. Deixe isso para trás. Isso é ideia de Satanás e ele quer destruir a tua vida. E não é isso que Jesus Cristo quer. Percebam a situação. Tem pessoas na Bíblia que receberam uma sentença terrível. Teve um rei, agora eu não me recordo o nome do rei, Ezequias, eu não sei se é esse o nome dele. Ele recebeu a sentença de morte. E a Bíblia diz que quando o profeta saiu de dentro de casa, do palácio, e quando o profeta caminhou saindo do palácio, que ia embora, ele virou as costas, o rosto para a parede, e orou ao Senhor, e chorou, e suplicou, e se humilhou perante Deus, e Deus falou para o profeta, volta, e conta para ele que ele não vai morrer mais, pelo menos agora ele não morre mais. Ele se entregou a Deus, esperando de Deus um milagre, e Deus o deu. Esse é o Deus que quer te ajudar. Esse é o Deus que abençoou Jabes. Vamos pegar de novo o texto. Pega de novo o texto. Capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Jabes orou a Deus de Israel. Primeira coisa era o Deus de Israel. O Deus da promessa. O Deus da aliança. O Deus que mandou construir a arca para salvar a nação e só uma família foi salva. O Deus que fez um caminho no Mar Vermelho. O Deus que abençoou. O Deus que cuidou. O Deus que alimentou 5.000 pessoas na multiplicação de pães. Quando Jesus Cristo estava aqui, era esse Deus que Jabes orou a ele. Aí Jabes pediu, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Para um pouquinho. Aumenta as minhas terras. Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você precisa que Deus te dê como prosperidade, eu não sei qual é o teu trabalho, qual é o teu ramo. Olha, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarda-me dos males, livra-me das dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Querido, eu vou falar um negócio para você. Tem pessoas que ficam brincando que está chegando a época do condor, que é dor aqui, dor. A Bíblia diz que Deus está a fim de te livrar das dores. A Bíblia diz que Deus quer fazer isso, Ele quer te livrar do sofrimento, Ele quer te tirar da angústia, Ele quer te tirar da depressão, Ele quer te tirar do marasmo. Mas a pergunta é, tu quer fazer igual Jabes ou tu quer ficar acreditando que vieste ao mundo para sofrer? Jabes não colocou isso em prática na vida dele.
Ele não quis saber disso. Isso não era para Jabes, isso não era para a vida dele. Ele disse, isso não é para mim. Eu não estou afim de sofrer. Eu não estou afim de viver com dor. Eu não estou afim de causar dor em ninguém. Eu estou afim de ser diferente. Algumas pessoas dizem que para ser diferente da vida dele, ele tinha que mudar de nome. Tinha que carregar outro nome, porque aquele nome não servia. Jabes disse, nome não significa nada na minha vida. O que significa alguma coisa na minha vida é o Senhor dos Exércitos. É o Deus que abençoou meu pai Abraão. É o Deus que vem abençoando a nação de Judá. É o Deus que quer abençoar o mundo. Então esse Deus não fica preso a um nome. Ele não fica preso a uma circunstância. Ele não fica preso a uma situação. Eu vou te contar uma história que eu presenciei. A minha cunhada, ela recebeu um diagnóstico de uma doença terminal. O nome dessa minha cunhada é Iveliânia. Ela tem 2 filhos, o João e a Maria Helena. Um câncer de mama. Se eu não estiver enganado, estava um pouco avançado o rapaz já. Câncer, receber o câncer é fim de carreira. Receber o câncer é morte. Poucas pessoas sobram para contar, ficam para dar testemunho da cura disso aí. Mas a Iveliane resolveu fazer diferente. Ela falou assim, não estou a fim de morrer. E há casos na família que pode vir a acontecer, que a avó dela, materna, ou foi paterna, ou foi as duas, não tenho certeza agora, morreram dessa doença. Mas ela falou assim, não estou a fim de morrer. Foi lá, fez a cirurgia, arrancaram uma mama, tiraram o ovário, tiraram parte da axila aqui, uma situação muito difícil, sofreu demais, mas Deus estava com ela. A Iveliânia hoje está bem para honra e glória de Deus. E vou te contar uma coisa, ela tem metástase do câncer na testa, aqui na fronte, aqui na coluna e no fêmur. Ela não para, ela não desiste. Ela não fica se entregando à moleza, à dificuldade. Ah, eu estou com câncer. Ah, não, isso não existe na vida dela. Ela arregaça as mangas e corre atrás. Ela luta, ela todo dia implora a Deus e vive um dia como se fosse o último. E Deus tem honrado ela, Deus tem abençoado ela. E o câncer não fez parte da vida dela. Ele está lá, mas ele não poda ela, ele não veda ela, ele não tira as bênçãos de Deus da vida dela. Tu já foi diagnosticado com câncer? Não? Então, meu amigo. Então, minha amiga, não se entregue. Deus está desesperado para te ajudar. E não tem problema no mundo que Ele não consiga resolver. Tire da sua mente que você veio ao mundo para sofrer. Tire da sua mente que Deus não quer te ajudar. Tire da sua mente que Deus não quer te proteger. Tire da sua mente que Deus não quer o melhor para você. Essa situação não é verídica. Ele está querendo o de melhor para você e sempre vai fazer o de melhor para você. Agora, você quer o de melhor? Eu vou te fazer uma pergunta. Tu já viu a história de Esther? O livro de Esther conta que ela era uma menina que não tinha condições nenhuma de se sobressair na vida. Os pais haviam morrido, era criada pelo tio, tinha uma situação muito difícil, Esther. Esther virou rainha de uma nação. E diga-se de passagem, a nação mais poderosa da época. Ela entregou a vida dela ao Senhor. Ela chegou ao ponto de fazer uma coisa que Jesus Cristo foi quem fez. Ela jejuou e disse, vou me encontrar com o rei, e se eu tiver de morrer, pela causa de Deus, eu morrerei. Deus honrou Esther e Esther virou uma das mulheres mais aclamadas na Bíblia. Em uma época onde tinha o machismo, o preconceito e mulher não era vista com bons olhos. Mas Esther fez a diferença e tem N mulheres que não se entregaram. N mulheres que não se entregaram. Você pode pegar Tamar, nora de Judá. Passou uma situação difícil, casou-se com o filho de Judá, o menino morreu, depois casou com o outro morreu. Ô, família que gosta de morrer também, Deus me livre, né? Misericórdia. Aí tinha o caçula que tinha que casar com ela. Não, Judá não entregou.
Judá começou a achar assim, não, ela deve ser uma desgraça como mulher, né? Porque já matou 2 infelizes. Vou dar o terceiro para ela matar? Não entregou para ela. Então acho que Tamar ficou sofrendo? Ficou angustiada, desesperada, esperando a situação. Queriam tirar uma bênção dela. Naquela época, uma mulher que não tivesse marido, não era honrada. Ela falou assim, menino, vai dar certo isso não, vi. Sabe quem é que está na linhagem de Tamar? Jesus Cristo. Tá ruim de parente, não tá? Na linhagem de Tamar tem reis e mais reis e por último o rei dos reis. Sabe quem está na linhagem de Jabes? Pode pegar a linhagem dele para tu ver. Jesus Cristo. Jabes era da tribo de Judá. Jabes está na linhagem de Tamar. Jesus Cristo está na linhagem deles. E tu? Vai ficar se reclamando da vida? Tem um texto lá em Salmos que diz bem assim, que o choro virá pela noite, mas ao amanhecer vai aparecer, vai acabar o choro. Vai se tu quiser. Porque se tu não quiser, tu vai continuar chorando. Tu tem que decidir o que tu quer para a tua vida. Porque Deus disse, o que tu pode fazer, Ele não vai fazer por tu. Esquece, Ele não vai fazer. Ele só vai fazer por você o que você não consegue fazer. Então assim, levanta-se. Senhor, não consigo. Senhor, o meu nome quer dizer isso. Senhor, estou passando por isso. Senhor, me ajuda nisso. Entrega na mão dele e ele vai resolver o teu problema. Não fica preocupado. Você errou, pede perdão pelos seus pecados. A Bíblia diz bem assim, que Deus falou bem assim, ó, ainda que teu pecado seja mais vermelho do que escarlate, eu quero deixar ele mais puro do que a branca lã. Alvo mais que a neve. A neve é tão branca que se tu ficar num sol quente na neve e não tiver com óculos escuros, queima a tua retina. Deus disse, vinde e arrazoemos, vamos discutir sobre o assunto, qual é o teu problema, qual é o teu pecado, qual é a tua dificuldade, e eu quero resolver ela para você. É isso que Deus quer fazer na tua vida. A questão é, tu quer que Ele faça isso? Quem tem que decidir se quer ou não é tu. Porque se tu disser, eu quero, então entrega para ele. Que ele vai resolver. Olha o que ele resolveu na vida de Jabes. Jabes é um exemplo, está na Bíblia, no cânon sagrado, para deixar para você como exemplo do que significa se entregar nas mãos de Deus. E Deus vai fazer o que Ele tiver de fazer de melhor para você, Ele vai fazer. Ele vai fazer, isso é um fato. Vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Eu vou procura na sua Bíblia aí, que eu vou procurar na minha Bíblia aqui. Vamos lá, Tiago, Pedro. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Pega aí na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos ver aqui, ó. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Olha o que a Bíblia diz. Tu não tem porque não pede. Pede a Deus que Ele vai te dar. Não fica arrumando dificuldade, colocando empecilho. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Pede a Ele que Ele resolve o teu problema. Tu tem que ir lá e conversar com Ele. Qual é o pai que por mais errado ou por mais dificuldade que tenha um filho, ele consiga ajudar, que ele vai deixar de ajudar? Fala para mim qual é o pai. Porque eu sou pai, eu não tenho coragem de fazer isso com meu filho. E tu acha que Deus vai ter? A Bíblia diz que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Tu acha que Ele não vai te ajudar? Ele vai te ajudar sim. Não existe nenhum pai que vê um filho sofrendo e não o ajude. Vai lá e conversa com o Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Confia nele. Para a solução não acontecer. Peço que você cruze sua fronte.
e vamos orar ao Senhor. Senhor, essa pessoa que está assistindo esse vídeo, passando por alguma dificuldade, Pai, por favor, abençoa ela. Livre essa pessoa do mal. Cuida dela, Senhor. Visita a dificuldade que ela está tendo. A dificuldade dela é muito grande, Pai. Mas precisa que o Senhor ajude nessa situação. Ela não consegue vencer. Está jogada no lamaçal de alguma dificuldade, meu Deus, que vem assolando a vida dela já faz algum tempo. Chegou ao ponto de acreditar, Pai, que veio ao mundo para sofrer. Que veio ao mundo para isso mesmo. Está passando por angústia, Pai, por depressão. Pode ser que tenha pessoas aqui que tentou contra a vida, Senhor, porque não conseguiu achar uma solução para o seu problema. Por favor, Senhor, abençoa essa pessoa, cuida dela, livra ela do mal e mostra a ela que o Senhor a ama e que é o de melhor para ela. Por misericórdia, Pai, eu imploro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu clamo ao Senhor que Ele te dê saúde e paz, porque do resto a gente corre atrás. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço. O assunto de hoje vem com um título muito importante. Que não é isso que Deus tem para você. Vamos ao assunto propriamente dito? Meu Deus, como erra.